Você falou assim, eu concordo contigo, que eu acho até assim que às vezes o que você falou até explica um pouco a falta não é que é falta de crescimento, mas por que que o crescimento liberal cresce de uma forma não tão grande, porque a gente usa muita economia, a gente não usa conceitos fáceis. Então, assim, é uma crítica que o movimento liberal, os liberais sempre sofreram, né? E eu concordo contigo, mas de assim, discutir moral seria muito mais interessante que discutir economia para mostrar para os cristãos e num país que nós temos quantos por cento somos cristãos, né? Eu acho que 80. 80 e tantos por cento do país é cristão, seria um caminho 80%, até acho. mais fácil. Mas, meu, explicar moral, eu acho que é mais difícil que a economia, né, não, bicho? Olha, é um páreo duro, Adriano. Moral, pô, você falou assim, moral numa facilidade tão grande, mas se apertar meia dúzia assim, fala o que é moral aí, queridão, bicho. Eu acho que a galera patina, você não acha, não? Não tô criticando, tô falando assim, eu acho que seria muito mais fácil mesmo. É que, assim, a gente pode mostrar, né, frases de santos, de papa, da própria Bíblia, que ajudam a ilustrar, né? Eles deveriam querer acreditar, né? Mas quando você mostra uma explicação de 100 páginas do Mises, do Hayek ou do Rothbard, é um pouco, eu acho mais difícil do cara entender, né? Em geral, assim, sempre tive muita dificuldade de explicar por que menos Estado é melhor para o pobre no longo prazo, né? Fiz até um flowchart lá em 2013 que viralizou, depois fiz recentemente de novo, sempre o pessoal gosta, porque em uma página eu tento explicar isso com as flechinhas lá, e é difícil, cara, é muito difícil. Agora, a moral, por mais que seja algo que falta, às vezes a gente consegue, com um quote, né, com uma frase, explicar que é anticristão o que ele está querendo, né, que ele está com uma boa intenção, a maioria das vezes são pessoas bem intencionadas, a gente tem que conceder isso, querem ajudar o outro, querem menos pobreza aqui na Terra, querem o bem espiritual das pessoas, mas estão errando totalmente no meio, na forma, estão se auto-prejudicando espiritualmente, estão sendo menos cristãs e ainda não estão atingindo o objetivo que querem. E não precisa ir muito longe, não precisa falar de gente de classe social baixa. A gente pode pegar papas, infelizmente, a verdade é essa, né? E o pessoal critica, não, mas você não pode criticar o Papa, não sei o quê. Eu falo, gente, se o Papa falou que 2 mais 2 é 5, eu tenho o dever de falar que ele está errando, porque ele tem uma premissa errada que ele está usando para atingir o objetivo dele nobre. Acabar com a fome, sei lá de onde. E você falou muito bem no começo que o Papa o que o Papa é infalível em relação ao que ele fala é uma gama muito pouco de coisas que efetivamente ele é para a igreja infalível, mas e é engraçado que a maioria dos papas falam muito mais dos outros assuntos que ele não é infalível. É uma pena, mas assim, para nossa sorte, você já teve dois concílios, né, um no século XIX e um no século XX, que deixaram bem claro que o Papa não tem infalibilidade em temas fora da fé e da moral, né? Então, né, inclusive você teve encíclicas papais também, né? A Rerum Novarum, né, de 1891, ela já falava que economia era um tema difícil da igreja se pronunciar, etc e tal, que no fundo é uma ciência nova na humanidade, né? Depois você teve a 40º ano também, em 31, que também tentou falar um pouco a mesma coisa. Depois a 30º ano lá do João Paulo II, em agora 1991 também, de 100 anos da Rerum Novarum. Então, assim, você teve alguns relâmpagos de luz ali sobre economia em algumas encíclicas muito bons também, que a gente usa em alguns artigos do site, onde eles justamente falam, olha, é um tema onde a gente não deveria se meter e onde a razão deveria imperar. Mas às vezes daí depois entra em contradição, porque tem alguma encíclica que fala alguma coisa diferente, mais autoritária, mais com cunho intervencionista. Mas é isso, o ser humano, né? A igreja é feita de seres humanos e... Não é nem isso. Você falou, por exemplo, das encíclicas de João Paulo II. Eu lembro uma vez que falaram assim, soltou no jornal lá, João Paulo II criticou o capitalismo. E tá no catecismo novo lá do Bento XVI, trem. Aí eu, caramba, velho. Eu fui ver. Não era bem isso, né? Fala assim, é um sistema onde o lucro é o fim por si próprio, deve ser condenado. Eu, não, peraí, velho. Você tá falando dos picareta que fica passando os outros pra trás, né? Que só quer... Não é isso, né? Então, assim,
tem ainda o que atrapalha a galera aqui, porque quantas pessoas leem encíclica papal, né? O pessoal, o Papa escreveu encíclica, vamos lá ler para ver o que... Não, lê o que o UOL da vida, o Globo News da vida falou. O Papa desceu o pau aí nos liberais, né? Aí você vai lá e vê o Bento XVI escrever um livro só falando bem de liberalismo, né? O Libertar as Liberdades. Então, assim, tem um pessoal que atrapalha, mas que ajuda também, né? Ô Adriano, não dá nem para culpar a má interpretação do que o Papa falou quando a gente interpreta errado parábolas importantíssimas da Bíblia do Novo Testamento. Até agora as pessoas não entenderam o que é a parábola lá é mais difícil um rico entrar para o buraco de uma agulha do que entrar entrar no reino do céu do que entrar no buraco de uma agulha. Gente, Jesus em nenhum momento falou que dinheiro era ruim, per se, que ia te levar para o inferno necessariamente. O que está escrito na Bíblia é que o dinheiro ele pode potencializar as suas tentações, ele pode atrapalhar mais do que se você não tiver, porque você fica mais sujeito às coisas do mundo, né? Não é que para começo de conversa, o pessoal não sabe nem o que ele está se referindo à agulha, não é agulha de costurar, a agulha era um lugar onde passavam os animais, né? Para um buraco para entrar dentro de certo... do muro, então que sim, a pessoa entra por buraco de uma agulha, mas ela tem que abaixar, porque é feito para a ovelha entrar, não é que não dá, você entra, só é mais difícil. Então ele quis dizer que é um dificultômetro e que o dinheiro não pode ser o objetivo da sua vida, não pode ser o seu Deus, não pode ser o seu norte. Mas se fosse algo 100% condenável, não ia ser feito tanta alusão à propriedade privada, à multiplicação de talentos, que obviamente não era sobre dinheiro, era sobre os dons, mas que se fosse algo demoníaco, ele não ia usar como analogia, né, de multiplicar os recursos e tantas outras. Então, passagens do Antigo e do Novo Testamento. Então, se erram na interpretação disso, imagine das encíclicas papais, né? O próprio Romanos 13 que a gente falou agora, que o pessoal tira de contexto, não lê o que estava no Romanos de 11 a 12, contexto de cautela, que pede cuidado, que na verdade está pedindo para que ninguém se meta em treta desnecessária, que haja prudência para que não sejam mortos. O Nero estava matando geral a galera naquela época, né? A carta foi escrita para Roma, para romanos, igual a primeira carta de Pedro também, que o pessoal fala lá do Dai a César, também foi escrita para Roma, né? Então, assim, tem má interpretação de todas essas passagens, às vezes, não por todos, tá? Já vi muitas homilias interpretando corretamente. Mas mesmo Romanos 13 é tirado de contexto. A própria tradução de Romanos 13, que fala que, né, a autoridade vem de Deus, tem traduções que falam é permitido por Deus. Então, assim, o pessoal se apega, às vezes, numa palavra, numa tradução talvez mal feita, e tira o contexto totalmente do jogo, do tabuleiro, e tira todas as outras passagens e todo outro contexto também do tabuleiro. Então, assim, é normal quando o cara tem um objetivo, ele quer chancelar aquela ideia dele. Então, se o UOL chancela a encíclica papal, né, é totalmente compreensível, dado a chancela que dão para interpretações erradas, até do que está escrito há 2000 anos. Né? Isso é um problema grande. Esse negócio da interpretação, não esqueço nunca. A primeira vez que eu fui no Vaticano, tinha aquela estátua famosa lá de Moisés, né? E o bicho com chifre, mano. Aí caraca, velho, a imagem do Moisés tem chifre. Aí o cara foi me explicar, não é porque na época que fez a primeira tradução lá, fez uma tradução errada aí. Moisés, ele tinha luz saindo dele, aí traduziram errado e colocaram chifres. Aí o cara foi lá e bateu no mármore lá e fez os chifres. Mas, pô, então assim, as correções na igreja viram, não, errou, não é chifre não, troca aí e tal. Então assim, as interpretações atrapalham muito e são, como você falou, 2000 anos de coisa interpretando de forma equivocada, sem contextualizar. São Paulo mesmo falava, para a mulher ficar calada e depois perguntar pro seu marido. Pô, significa que São Paulo era machista pra caramba e tal, né? Então assim, tem muitas coisas que cabem, que se você não... Por isso que é importante o estudo, né? Teologia é isso, é estudar, para você não tirar da cabeça o que acha que o maluco falou, você não sabe nem onde é que São Paulo estava, onde é que ele estava passando, que perrengue que estava, o que ele estava querendo exortar, né? E como você disse bem, né? As cartas, eu vejo assim, é muito delicada a interpretação, porque é um cara escrevendo para uma comunidade, né? Para os Gálatas, para não sei quem. Então ele está dando algumas instruções muito específicas, que eu acho que a gente tinha que estudar aquela comunidade antes de entender
os apóstolos, discípulos ali estavam escrevendo para a galera, né? Nossa, você falou Gálatas, cara, até uma das passagens que eu mais uso é Gálatas 5, primeiro versículo, né, que fala que é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Cara, eu não sei o que pode ser mais claro do que isso. Vamos lá, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ah, mas assim, a gente não precisa ir muito além, né? Assim, tem tanto material. Eu só consigo entender realmente por uma falta de tempo dedicado a isso. Acho que é por isso que eu criei esse instituto. Acho que tem, assim, muito pouco no mundo. Nos Estados Unidos tem uns 3 ou 4 lá, gente fazendo isso, e não tem mais nenhum no mundo inteiro. Então, no Hemisfério Sul, esse é o primeiro, né, que eu tô pensando desde 2011 e que tenta organizar, né, de uma forma estruturadinha, explicar quais são as compatibilidades, quais são os argumentos plantares, o que libertarianismo não é, né, qual que é o nosso conceito de libertarianismo, que também tem muita confusão sobre isso, né, até mesmo dentro do pessoal que acha que entende, né, no mundo libertário, o que é o libertarianismo. Tem muita confusão entre o libertarianismo amplo e o restrito e tal. E a gente tenta pela primeira vez explicar um pouco, né, como a gente acha que como que a sociedade deveria funcionar. A gente não tenta doutrinar ninguém, a gente não quer competir com a igreja, não quer fazer né, um apostolado. Óbvio que muita gente que é ateu talvez leia e vê lá, lê com cré e fala, puxa, realmente, agora entendi que na verdade o cristianismo é a base daquilo que eu acreditava, do princípio da não agressão e tal, e pode até se converter, se Deus quiser vai acontecer. A gente torce para isso, mas não é o objetivo. O objetivo é ser um think tank de filosofia política, né? Eu não quero rever doutrina, não quero competir com igreja nenhuma. É simplesmente para mostrar que com o que tem, já dá para dizer claramente que a filosofia política do libertarianismo é a mais adapta à fé cristã, né? Dentre todas as maneiras de haver governança na Terra.